Esta chamada está sendo gravada. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder para restaurar e transformar o seu viver, para inundar todo o seu ser, para iluminar o seu caminho e te guiar a lugares de paz. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Filho do Altíssimo, Príncipe da paz, a luz do mundo, quem o seguir nunca andará em trevas. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, que sacia a alma, Deus Salvador, o bom pastor, que cuida de você, que cuida de você. Nenhuma lágrima é derramada sem que ele saiba, nenhum sorriso sem que ele o perceba. Se você crer e o buscar e se entregar, ele virá te socorrer. Alívio te será. Clame por Cristo, clame por Cristo, chame por Ele. Amém. Chame por Ele, clame por Cristo, e Ele nos ouvirá, o Senhor nos ouvirá. Eu creio que vocês que estão aqui, creem também, com certeza, né? Muito bom dia para vocês mais uma vez. Aqui estamos nas primeiras horas da manhã para buscar a presença de Deus ao vivo, hein? Que desafio para mim e para vocês estarmos aqui nesta hora todos os dias. Hoje já vamos entrar no 5º capítulo. Olha que interessante. Em um ano, nosso desafio é ler de 5 a 6 livros, né, juntamente com a Bíblia. Então, que faculdade, né, que experiência profunda nós teremos aqui no decorrer deste ano. Vai ser bênção, viu?
E eu digo, como eu digo, desafio também. Mas aqui nós estamos nos desafiando a confiar em Deus, a confiar no Senhor, que Ele estará nos guiando, nos direcionando. E, como eu disse, nessa semana, tem dias que nós nem sequer vamos querer levantar da cama. Tem dias que a gente não vai ficar motivado, não vai estar motivado. Tem dia que vamos ser, né, atribulados, porque a vida é assim, a vida é cheia de desafios, né? Mas qual que é o nosso lema? Que é nos manter confiante no Senhor. Estar confiando nele, independente de qualquer situação que venha acontecer. Crer que ele está nos guiando, crer que ele está nos direcionando. Lembra? Orar sem crer nisso é como se é uma oração vazia, sem sentido. Então, nós precisamos crer que tem um Deus do céu, que olha por nós, para nós, e se atenta aos nossos pedidos, aos nossos clamores, às nossas vidas. Eu creio nisso. Eu creio, e é o que me move a estar aqui todos os dias, pela manhã, estudando, aprendendo, me relacionando, porque quando nós estamos estudando, né, a palavra, nós estamos nos relacionando com Deus, através da oração e através do estudo. E estamos também reavivando, né? Estamos nos reavivando, porque não existe reavivamento, como também nós aprendemos, sem oração. E falar em oração, eu quero estar motivando vocês a orarem com a gente todos os dias, às 3 horas da tarde, viu? Não só aqui, esse momento agora, mas às 3 horas da tarde também. Eu sempre coloco lá no grupo, né, sinalizando a hora de orar. Então, que vocês, de onde vocês estiverem, se unem a mim naquele momento, porque, como eu disse, eu tenho aqui meu caderninho, estou anotando aqui, já está começando a ficar cheio. Todos os dias eu coloco aqui os nomes, especifico, né, pedido da pessoa, mas nós precisamos também buscar individualmente. Então, cada um tem que se unir. E ontem alguém me mandou uma mensagem no privado, não me lembro muito bem, mas olha, ela disse, logo eu estarei contando milagres da minha oração respondida. É isso aí, o milagre vai acontecer sim, mas nós precisamos crer e precisamos unir, né? Eu não posso depender apenas que alguém ore por mim. Nós temos que unir as nossas forças e clamar ao Senhor, para que assim Ele atenda, né, a nossa oração, atenda o nosso clamor. Afinal de contas, nós estamos aqui, né, de forma coletiva. E não só as nossas orações pessoais, individuais, mas intercedendo por cada um também. E eu tenho certeza que cada oração, ela chegará até o trono do nosso Deus, porque é a promessa dele, lembra? As promessas de Deus não falham. Então, as nossas orações hoje, eu escrevi aqui ontem, eu não mencionei, eu orei, tá, Pedro? Mas eu escrevi aqui ontem, pelo seu pai, né, Pedro pediu oração pelo pai dela, pela saúde. Então, vamos orar pela saúde do pai da Pietra. A Neuza, ela pediu oração pela sua família na vida sentimental, pediu também o batismo do Espírito Santo. Como eu sempre falo, esse pedido para que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, ele deve ser primordial nas nossas vidas. E nós precisamos todos os dias de uma porção do Santo Espírito em nossas vidas para nos ajudar a desenvolver em nós o nosso caráter. Então, esse é um dos primeiros pedidos que nós devemos pedir, né, a Deus, sobre tudo aquilo que nós buscamos. Pedir que seja derramado sobre nós o Espírito Santo. E Carlos, ele pede oração, né, para o seu amigo Hudson, libertação das drogas. A Nilza, ela pede para que Deus direcione na vida dela profissional, né? E a Cristiane, ela pede por um amigo, né? Ou seja, por sua amiga, né, Roberta, que está com a sua irmã no estágio terminal. O Reginaldo, ele pede também o batismo do Espírito Santo. Olha que bênção. Pede mesmo, pede, e o Senhor ele vai derramar o Espírito Santo, porque esse é o desejo do Senhor Deus para nossas vidas. Esse é o
o anseio de Jesus por nós também, de nos dar o seu Santo Espírito. E Marcelo, ele pede por sua saúde, pelo seu trabalho. Isilda pede por um trabalho para o esposo, que está desempregado, né, mais de 1 ano. E está muito feliz de estar aqui com a gente nesse grupo estudando. Amém. Deus abençoe a sua vida, Isilda. E a Shirley também, por último, ontem, ela me pediu oração pelo seu filho, né, que ainda está esperando uma bolsa de estudo, né, para estudar na escola adventista. E por um trabalho também. Então, são tantos pedidos que aqui estão, tantos clamores nesta manhã. Vamos apresentar ao Senhor em oração nesta hora e crer que Ele está olhando para cada um. E vocês que não fizeram ainda os seus pedidos, continue fazendo, a gente vai, isso nos motiva a cada dia estar aqui, não só pela manhã, porque nós oramos agora de manhã, e a gente tem aquele compromisso também de estar à tarde apresentando ao Senhor. Então, vamos orar agora junto comigo, e vamos, então, mais uma vez buscar a presença do Senhor. Feche os seus olhos daí onde você está, e vamos, então, orar juntos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor Deus, até mesmo pelas provas que o Senhor permite ser colocada diante de nós, porque tudo nos aproxima mais de Ti, porque nós dependemos de Ti para vencer, para nos fortalecer, e nós dependemos totalmente do Senhor. E nesta hora, eu quero, Senhor, apresentar todos os pedidos que foram citados aqui. Quero colocar diante do Teu altar, crendo que o Senhor estará atento a cada um. E que logo, sim, nós teremos, Senhor, depoimentos de pessoas que estão recebendo essas orações e poderão compartilhar do que o Senhor fez na vida delas. Assim, Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos a cada um, que o Senhor visita, que o Senhor se atente para todos. Eu oro também, Senhor Deus, pelos nossos projetos aqui na Casa de Saúde, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza e que o Senhor esteja nos guiando para que assim tudo venha a ocorrer conforme a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, sobre todos os pedidos, eu clamo a Ti nesta hora, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Batiza-nos nesta manhã, Senhor, para que assim sejamos reavivados em nossas vidas, em todas as áreas. Reaviva-nos, Senhor, pelo poder que há em Ti. Eu te peço uma bênção toda especial por cada pessoa que está aqui neste grupo também. A cada mulher, a cada homem. Senhor, atente-se para cada um. O Senhor conhece o coração, conhece os anseios, conhece, ó Deus, o desejo. Olhe para cada um, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. E eu te agradeço. Nesta hora, crendo que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Amém. E amém. Se você crê, diga aí amém. Amém. Vocês sabem o que significa a palavra amém? Amém. Amém. Significa, nisso eu me firmo, eu me apego, como se a minha vida dependesse disso. Interessante, né? Então, quando nós estamos falando amém, nós estamos, então, nos apegando a isso, tendo certeza de que as nossas orações serão atendidas. Deus seja louvado. Então, esse é o significado do amém. Muitas vezes a gente fala amém sem saber, né, porque estamos falando. Mas, amém. Que assim seja, né, Karina? Que assim seja. Então, que nos apeguemos a isso. Quando nós orarmos, vamos ter a certeza de que estamos sendo ouvidos. E vamos manter a nossa disciplina. Disciplina de estar orando todos os dias às 3 horas. Eu sei que às vezes é desafiador, né, por causa da correria, mas tire nem que seja aí uns 15 minutinhos, né, e vamos colocar os pedidos, os agradecimentos diante do Senhor. Hoje, eu que vou contar a história para vocês aqui, a história do casamento de Isaac, né, o casamento de Isaac. Na verdade, eu vou aqui ler com vocês, eu gosto muito de ler. No ano passado, nós lemos 2 livros
foi assim, aliás, 3, né? Vemos 3 livros, repetimos a leitura de um, foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu gosto muito de ler porque, principalmente aqui os livros, né, Patriarcas e Profetas, ele próprio se explica, né, tanto quanto a Bíblia, próprio se explica. E eu gosto muito, muito, muito mesmo de estar lendo. E eu quero ler com vocês aqui essa história, e vamos tirar aqui muita experiência de vida, né, de pais que foram um exemplo para os filhos, e de filhos, né, que obedeceram também os seus pais. Então, nós vamos ler juntos aqui. Você pega seu livro aí, é o capítulo 15, e vamos juntos acompanhar, e aí depois a gente faz algum comentário. Então, de onde você estiver aí, abra seu aplicativo, se tiver como, quem tiver o livro, abre e vamos ler junto comigo. Então, estamos no capítulo 15, vamos falar sobre o casamento de Isaac. Então, aqui conta, né, o patriarca traz para a gente aqui, bem lá no início, fala que Abraão, que era o nosso patriarca, ele se tornara velho e esperava logo morrer. Todavia, restava-lhe cumprir um ato assegurado, o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaac era o que fora divinamente designado para suceder-lhe como guarda da lei de Deus e ser pai do povo escolhido. Então, Isaac, ele era o filho da promessa, né? Lembra que nós lemos sobre a história dele aqui nessa semana. Ele, porém, ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã eram dados à idolatria. E Deus havia proibido casamentos entre o seu povo e aqueles, sabendo que tais casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaac. Mas as afeições do jovem eram fortes e ele era de uma disposição gentil e dócil. Então, unido-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor e harmonia. Então, aqui ele tinha o que? Ele tinha um gênero dócil, né? Foi educado pelos pais, tinha um caráter nobre. E aí, qual que era o perigo que ele corria? Se ele se unisse, né, com pessoas que eram de outra fé, não tem aquela frase, diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, ele corria esse risco, né? Então, aqui, se ele se unisse com alguém que não temesse a Deus, ele estaria o quê? Estaria em perigo de sacrificar, né, a sua fé. Então, a escolha de uma pessoa para o seu filho era um assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não afastasse ele de Deus. Essa era a preocupação dele e a preocupação de nossos pais também, né? Quando nós vamos aconselhar os nossos filhos e no cantinho ali do nosso quarto de guerra, de oração, a gente intercede pelos filhos, né? Eu tenho 3 filhos, uma já é casada, 2 é solteira, e estão sendo preparadas, né, para o Senhor, primeiramente, para depois, então, serem aí preparados para alguém que o Senhor vai colocar na vida delas. Mas a gente sempre, 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 como mãe, a gente está sempre orando e pedindo a direção ao Senhor. Porque nós temos esse medo, temos essa preocupação e esse cuidado, né? Olha, quem será, né, que o Senhor vai colocar? Então, a gente confia inteiramente que é o Senhor que vai fazer isso, né? Porque as escolhas, elas precisam ser direcionadas como nós vamos ver aqui, pelos pais, mas confiando que é o Senhor que vai conduzir. Então, vamos ver bem essa história aqui. Olha, nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e este era o costume entre os que adoravam a Deus. Então, de ninguém se exigia casar com aquele a quem não podia amar.
mas na concessão de sua afeição, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais e experientes e tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e mesmo crime seguir caminho contrário a este. Então, era uma desonra para os pais se os filhos tomassem decisões opostas, né, àquilo que eles estavam ensinando para eles, né, que eles deveriam tomar esposa somente da mesma fé, pessoas que temessem a Deus, esposas que temessem a Deus. Então, Isaac, confiando na sabedoria e afeição de seu pai, estava satisfeito com a entrega dessa questão a ele, crendo também que o próprio Deus dirigiria na escolha a fazer-se. Os pensamentos do patriarca volveram para os parentes de seu pai, na terra de Mesopotâmia, posto que não estivessem livres de idolatria, acalentavam o conhecimento e o culto do verdadeiro Deus. Isaac não devia sair de Canaã para ir a eles, mas poderia ser que se encontrasse entre eles algum que quisesse deixar o seu lar e unir-se a ele para manter a sua pureza, o culto ao Deus vivo. Então, Abraão, ele confiou este importante assunto ao seu servo mais velho, homem de piedade, experiência e juízo são, que lhe havia prestado prolongado e fiel serviço. Exigiu que este servo fizesse um juramento solene perante o Senhor, de que não tomaria esposa para Isaque dentre os cananeus, mas que escolheria uma moça da família de Naor, da Mesopotâmia. Ele o incumbiu de não levar Isaque para lá. Se não pudesse encontrar uma jovem que quisesse deixar os seus parentes, o mensageiro estaria desobrigado de seu juramento. Então, o patriarca, ele animou com o seu difícil e dedicado empreendimento, com a segurança de que Deus coroaria de êxito a sua missão. Que missão, hein? Teria que confiar mesmo muito em Deus, sabendo que, porque aqui ele fez uma jornada de fé. Ele não sabia quem, mas ele fez uma jornada de fé. E exerceu ali, né, a oração e a fé para que então Deus pudesse realizar na vida dele e atender o seu pedido. E aí ele disse: ó Senhor Deus do céu, disse ele, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, enviará o seu anjo adiante da sua face. Veja Gênesis, né, 24, depois vocês revejam aí. Mas o que aconteceu naquela hora? O mensageiro recebeu-lhe os conselhos, o desafio, e seguiu, então, viagem. Ele partiu sem demora, levando consigo 10 camelos para o uso do seu próprio grupo e do cortejo nupcial, que com ele poderia voltar. Então, ele foi pela fé, crendo que isso iria acontecer. Então, provido também de presentes para a esposa em perspectiva e pessoas da amizade desta, fez a longa viagem para além de Damasco e a seguir até as ricas planícies de Margeion, o grande rio do Oriente, chegando a Arã, a cidade de Naor. Parou fora dos muros, perto do poço, aonde viam as mulheres do lugar. À tarde, a buscar água. Então, foi um momento de ansiosos pensamentos para ele. Importantes resultados, não somente para a casa de seu Senhor, mas para gerações futuras. Olha como que ele ficou aqui indagando, né? O ansioso pensando, nossa, como será? Ele pensava não só ali naquele momento, mas também pensava lá no futuro, como que seria. Então, poderiam seguir-se a escolha que ele fizesse, e como deveria ele sabiamente escolher entre pessoa completamente estranha, somente mesmo sendo direcionado por Deus, né? Pelo poder de Deus, para que ele não viesse, então, falhar. Então, lembre-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo. Orou fervorosamente pedindo uma direção positiva. Olha só. Então, na família de seu Senhor, ele estava acostumado ao exercício
constante da bondade e hospitalidade. E agora pediu que um ato de cortesia indicassem a jovem que Deus escolhera. Então, apenas proferiram o quê? A oração. E a resposta fora dada. Então, ele creu, ele confiou que ele seria respondido, né, e imediatamente a sua oração ela foi, então, atendida. Então, entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, lembrando, né, que Deus, todo esse processo, todo esse caminho era que Deus também cumprindo as suas promessas na vida de Abraão, né? Então, as maneiras corteses de uma atraíram a sua atenção. Retirando-se ela do poço, o estranho foi ao seu encontro, pedindo um pouco de água do cântaro sobre os seus ombros. O pedido recebeu amável resposta, juntamente com um oferecimento para tirar água para os camelos. Também, serviço este que era costume mesmo as filhas dos príncipes fazerem para os rebanhos e gado de seus pais. Assim foi dado o sinal desejado. Ele pediu o sinal e ali ele teve o sinal. Então, a jovem era muito formosa à vista, e sua diligente cortesia deu prova de bom coração, de uma natureza ativa, enérgica, e até então a mão divina estivera com ele. Depois de reconhecer a sua bondade por meio de ricos presentes, o mensageiro perguntou quem eram os seus parentes, e sabendo que ela era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, inclinou-se e adorou o Senhor. O homem havia pedido acolhida em casa do pai da moça, e nas expressões de agradecimentos por parte dele, revelaram o fato de sua ligação com Abraão. Voltando para casa, a moça contou o que aconteceu, e Labão, seu irmão, logo se apressou a levar o estranho e os que acompanhavam para participarem da hospitalidade deles. Estão acompanhando aí? Então, Eliezer não quis participar do alimento antes que houvesse transmitido a sua mensagem. Então, ele estava ali em jejum, em oração, enquanto ele não teve a certeza da resposta, ele então não quis, né, se alimentar. Então, falado sobre a sua oração ao lado do poço, junto assim, o que ele fez, junto com todas as circunstâncias que a acompanharam. E aí ele disse: agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu Senhor, fazei-me saber, se não, também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. E a resposta foi: qual foi a resposta? Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar de mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, e seja a mulher do filho de teu Senhor, como tem dito o Senhor. E ali, então, foi respondida a oração, né, do servo Eliezer. E depois de obter-se o consentimento da família, a própria Rebeca, ela foi consultada quanto aí ela a uma tão grande distância da casa de seu pai, para casar-se com o filho de Abraão. E ela acreditava, pelo que havia tido lugar, né, que Deus a escolhera para ser a esposa de Isaac. O pai dela, né, perguntou: você quer ir? Ele deu para ela também a opção de escolher. Mas ela acreditou que ela estava sendo escolhida. O que ela disse? Eu irei. Né? Ela se dispôs a ir, ansiosa também, para conhecer o seu futuro marido. Então, o servo, prevendo a alegria do seu senhor pelo êxito de sua missão, estava ansioso por partir, e pela manhã puseram-se a caminho para casa. Abraão morava em Berseba, e Isaac, que estivera cuidando dos rebanhos nos territórios circunvizinhos, voltara à tenda de seu pai, a fim de esperar a chegada do mensageiro de Harã. E olha que interessante aqui, o que Isaac estava fazendo no momento em que Rebeca estava a caminho, né, para encontrar com ele. Olha que interessante. Ele saíra a orar no campo. Ele estava em oração.
meditando. Isso, ele seguia, né, o exemplo do pai. Ele via os pais sempre em oração, que eram tementes. Então, os pais eram o quê? Eram exemplo para eles, para ele, né? Então, ele estava o quê? Na tardezinha, no campo, meditando, buscando, né, a Deus, talvez perguntando para Deus, nossa, como que ela será? Nossa, será que vai acontecer? Será que o Eliezer, né, ele vai conseguir trazer para minha esposa, né, que meu pai tanto orientou a ele, e ele ficou ali ansioso, aguardando, e de repente, em oração, o que aconteceu? Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos viu. E Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac. Então, eu acredito que ambos estavam ansiosos para se conhecerem, né? E lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher. Amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, aqui fala que Abraão, ele tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que não temiam, desde os dias de Caim até o seu tempo, né? Ele falou isso porque, por causa da experiência que ele teve também. Sara tomou aquela decisão precipitada, né? E não esperar e não confiar em Deus, a promessa que ele tinha feito a Abraão. E assim, o que ela fez? Ela pegou a sua escrava e deu para o seu marido para que assim ele tivesse um filho com ela, né? Que foi o filho Ismael. E quantas consequências tiveram ali, né? Quantas consequências? Consequências, resultados ruins, né? Por causa de uma escolha, por causa de uma ansiedade, por não saber esperar em Deus. Então, muitas vezes nós cometemos esse erro também. Às vezes nós temos sobre nós as promessas de Deus e nos bate o quê? A ansiedade. Muitos jovens, né? Muitos jovens, e até mesmo os adultos, erram por, às vezes, não confiar. Saber que tudo tem um momento certo. Então, se Deus, ele promete, ele vai cumprir. Então, aqui é uma experiência, né, que traz para nós a reflexão que nós precisamos esperar no Senhor, confiar nas suas promessas. Então, ali, Abraão, ele viu os resultados, as consequências do seu próprio casamento com Agar, né? O que aconteceu? E os resultados, aqui fala que a inveja de Agar e das esposas que ele escolhera para Ismael, rodeou a sua família com uma barreira que Abraão debalde se esforçou por sobrepujar. Então, como que deve ter ficado assim um ambiente, né, constrangedor, e como que ele deveria se sentir ali no meio daquela confusão, né, de pensamentos, de sentimentos, de inveja, né, de contenda. Então, imagino como que ele se sentia, como que muitas vezes, estar num lar, né, que tenha as mesmas consequências, e o que isso traz, né? Traz um desconforto, né? Traz uma tristeza, traz uma angústia. Então, muitos lares passam por isso, e muitas vezes as consequências são erros também de escolha de decisões, e de não confiar nas promessas de Deus. Então, os primeiros ensinos de Abraão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência de suas mulheres teve como resultado estabelecer o quê? A idolatria à sua família, principalmente com relação à idolatria. Então, o que levou a acontecer ali no meio, né, da família de Abraão? Separado do pai, amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e temor de Deus. Então, Ismael, ele foi o que? Compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo a sua mão
contra todos e a mão de todos contra ele. Gênesis, verso 12 do capítulo 16. Então, em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou ao Deus de seu pai, mas permaneceu o cunho de caráter dado à sua posteridade. Olha isso aqui. A poderosa nação que dele descendera foi um povo turbulento, gentil, que sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaac. Então, aqui nós vemos, né? Vemos não só o que aconteceu com a descendência, né? Os descendentes de Isaac, e posteriormente também. Aqui nós vemos que a esposa de Ló, ela foi o quê? Foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar-se de Abraão, seu marido. Então, quantas coisas foram acontecendo aqui? Né? Por causa de escolhas, por causa de decisões erradas, e por não confiar, né, nas promessas e no direcionamento de Deus. Então, a não ter sido ou seja, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho dos patriarcas, sábio e temente a Deus. Deixa eu voltar aqui para a gente entender melhor aqui. Ó. A esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, né? E a sua influência exerceu-se no sentido de separar-se de Abraão, seu marido. A não ter sido o quê? Por causa dela. Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca, sábio e temente a Deus. Então, ele foi levado pelo conselho da sua esposa. Né? Ele foi levado. Então, isso que faz a gente pensar que nós somos influência. Nós podemos ter influência tanto positiva quanto negativa também, dentro do nosso lar. Então, a influência de sua esposa e as relações estretidas naquela infelicidade ter-o-iam levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma com residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Lembra que a gente viu nessa semana que o erro de uma pessoa ele se estende a várias gerações, sabe só? Agora, isso aqui não é motivo também da gente se desesperar, porque a gente fala muito sobre cura, Deus tem o poder de curar, né? E nós aprendemos também, eu tenho como lema aqui, eu trago para as mulheres, né? Uma mulher curada cura gerações. Então, é por isso que nós temos que se apegar às promessas de Cristo, né? As suas promessas de salvação, seu sacrifício, que foi derramado por cada um de nós, crer fielmente nisso. E saber que, mesmo diante, né, dos erros, das escolhas ruins, ele ainda nos concede, o Senhor Deus nos concede a oportunidade de recomeçar. E o propósito dele é nos curar, é trazer uma cura para que seja, ao sermos curados, curamos outras pessoas. Então, nos apeguemos a isso. Mas aqui é para a gente refletir, né, e aprender. E olha só, pessoa alguma que tema a Deus pode ser em perigo ligar-se a outro que não tema. Então, aqui é uma advertência, né? Andarão dois juntos, e olha só para refletir, fala lá em Amós 3:13. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então, claro que não. Claro que não. Se cada um tiver pensamento diferente, vai haver contenda, vai haver atrito. Né? Então, a felicidade e prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges, mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações, olha isso aqui, e propósitos. Então, são diferentes. Estão a servir dois senhores entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar-se de Deus. Por isso que temos, né, que ter esse cuidado. Nós pais precisamos instruir muito bem os nossos filhos. Né? A gente sempre falou aqui para as nossas filhas, sempre que a gente conversou com elas, falando, antes de você conhecer, quando você conhecer um rapaz, olha bem para a família, como que é a família.
né? E principalmente observa, né? Se é a mesma fé. Então, até então, graças a Deus, né, tem sido aí obediente e esperando, né, no Senhor. Então, precisamos rever isso, porque uma escolha errada, né, vai falar aqui, ó. A pessoa que entrou pela relação matrimonial, quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sobre uma obrigação maior de ser fiel ao consorte. Por mais que difiram com respeito à fé religiosa, todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado, com espírito de amor, mansidão. Essa fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. E ponto. Né? Deus não aprova. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual, né, com os infiéis. Então a gente conhece, né? Quantas histórias a gente conhece? Conhece. Eu me lembro quando eu era criança, e eu tinha ali vários primos, né? Muitos primos, e eu lembro do meu tio aconselhando, né? A minha prima, eu era pequena, deveria ter uns 8 anos. E ele aconselhando para não casar, olha, não casa com esse rapaz, que ele não tem a mesma fé, não casa, não casa. E eu me lembro que ela relutou, e assim ela fez a escolha dela. E assim, pro resto, até que o esposo viesse a descansar, porque ele descansou, depois faleceu, mas foi sofrimento, foi sofrimento. Então, infelizmente, as escolhas, e não muitas vezes ouviram os conselhos dos pais, isso resulta realmente em sofrimento. E contra as outras pessoas também que fizeram escolhas erradas, e não ouviram os conselhos dos pais. Então, Isaac, ele foi atentamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ter sido bendito. Entretanto, quando ele teve 40 anos de idade, sujeitou-se ao juízo de seu pai, ao designar o seu servo, experimentando e temente a Deus, a fim de escolher uma esposa, o resultado daquele casamento. Conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo, de felicidade doméstica. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara. Tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher. Amou-a, assim Isaac foi consolado. Então, que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos hoje. Mesmo entre os professos cristãos, né, que fala que os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, nem os pais, de qualquer modo, deveriam dirigir. Muito antes de dirigirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem a sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Então, muitos que tomaram a decisão de não ouvir os conselhos dos pais, sofreram suas consequências. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastante para mostrar-lhes seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir os seus resultados funestos. Então, pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se a ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar a sua felicidade nesta vida e sua esperança na vida por mim. Então, uma escolha, uma decisão errada, ela se estende a várias gerações. Então, se há um assunto que se deve ser cuidadosamente considerado, no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas, aqui a gente está falando para os jovens, né? Para os jovens, conselhos para os jovens, olha. E experientes é o quê? É do casamento. Então, esse é o assunto que deve ser conversado, deve ser levado aos jovens, né? E se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser
procurada em oração. É antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. Então, os pais nunca devem perder de vista a sua responsabilidade pela felicidade futura de seus filhos. Então, o respeito de Isaac aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária testificava que essa autoridade não era um domínio egoístico ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Então, aqui, olha, conselhos, né, para os pais e mães. Pais e mães devem sentir-se que se lhe impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocados naquele que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir como seu dever pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar de tal maneira o caráter de seus filhos, desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres. Então, os semelhantes atraem os semelhantes, olha isso aqui. Os semelhantes apreciam os semelhantes. Então, que o amor pela verdade, pureza, bondade, seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas características. Então, o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter. Daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela felicidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os seus próprios lares. Praticam eles aqui a abnegação, manifestem a bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração. E aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade daquela que olhou para a companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser final de amor, será tão somente o seu começo. Mas aí vocês podem estar, talvez, se perguntando, né? Mas trazendo assim para a nossa realidade e para a nossa reflexão. Mas e os lares que fizeram assim tão más escolhas, que passam aí, né, por tantas consequências de decisões erradas, e os jovens de hoje, os casamentos que estão destruídos, né, porque fizeram más escolhas. Aí vem a questão, né, de não ter vivido a experiência, o conselho, os pais também não aconselharam, vem a questão da genética, né, as tendências herdadas, e são tantas coisas que levam muitas vezes as consequências e os erros, como aconteceu aqui na história de Agar, na história de Abraão, também na história de Sara. E muitas vezes esses resultados, essas consequências foram exatamente por decisões erradas, por não confiar nas promessas de Deus, por não confiar, né, naquilo que o Senhor disse que traz para nós como conselho, como regra de fé. Mas assim, eu quero dizer para vocês nesta manhã, trazer que nós temos a esperança e a fé em Cristo, e que nada é perdido, nós temos a oportunidade de recomeçar. Como eu disse, não fosse Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, para nos dar essa oportunidade de recomeço, que seria de nós. Então, eu quero falar aqui, incentivar todas as mães, ou casar, ou esposas, né? Essa semana eu tive pedido de oração, né, pelo casamento que estava definhado, muitas pessoas que estão passando por isso, e tive muitos, assim, pedidos de oração. Eu quero dizer que nada é perdido, e Deus, que Ele quer fazer uma obra na vida, principalmente das mulheres, que como nós vemos aqui, né, nós mulheres somos influências, então a gente pode escolher ser influente negativamente ou positivamente. Então, que a nossa escolha seja influenciar de forma positiva, e buscar nos relacionar com Deus, buscar essa cura, para que assim, através de nós, muitos venham a ser curados. Eu carrego comigo, né, essa frase, né, uma mulher
curada, né, curam gerações. Então, que a gente possa refletir nisso e não se desesperar, porque aqui está trazendo um exemplo de como devem ser as famílias, de como devem ser os pais, né, para ser exemplo para os filhos. Mas, infelizmente, as escolhas e as decisões, assim como essas famílias disfuncionais sofreram as consequências, sofreram os erros, as famílias disfuncionais de hoje também sofrem as consequências de escolhas erradas. Mas, todavia, nada é perdido, porque Deus, ele teve um plano, né, para nos salvar e para nos dar a oportunidade de recomeço. Todos nós temos essa oportunidade. Então, hoje, o chamado de Deus para nós é que a gente confia, que a gente não se desespere achando que tudo está perdido. E buscar em Deus, né, essa cura, para que, então, através de nós, outros possam ser curados. E que com essa experiência a gente aprenda, né, ao que aconselhar os nossos filhos, a direcioná-los da melhor maneira possível. E não ter medo, né, de falar o que precisa ser falado, apenas direcionar. E certamente, então, o Senhor Deus irá nos guiar, né, irá nos conduzir. Que Deus abençoe vocês, continue refletindo nessa leitura. Vamos continuar nessa jornada do ano bíblico. Amanhã vai ser falado sobre a história de Jacó e Esaú. Grandes lições nós iremos tirar daqui também. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês nesse dia, que o Espírito Santo nos coloque na sua agenda. Que tudo que nós viemos a fazer possa fluir, possa prosperar. É o meu desejo e a minha oração para você nesta manhã. Então, vamos orar então, para a gente finalizar. Que todos nós tenhamos aí um ótimo dia, cheio da presença do nosso Deus. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse estudo, por esse momento que passamos aqui refletindo, Senhor, nessa experiência de Abraão para com seu filho, sabendo que nós somos, Senhor, influência no nosso lar. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a exercer a fé e a oração, e eles também exerceram nessa jornada de confiar de que o Senhor traria provisão, de que o Senhor responderia. Nós queremos, Senhor Deus, nesta hora, também nos apegar na certeza de que o Senhor trará providência para cada um e para cada família que aqui está. Eu te peço uma bênção muito especial para os nossos jovens, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os guie, e que o Senhor possa, de uma maneira assim, muito especial, Pai, prepará-los para que eles possam fazer boas escolhas, para que eles possam ouvir os conselhos dos pais, e que eles possam também, com essa história, com essa experiência, entender o perigo que eles correm se tomarem decisões erradas, de estarem tomando para si, né, um cônjuge que não seja da mesma fé, que não seja temente a ti. Eu amo esta manhã pedindo as tuas bênçãos, teu direcionamento, e que o Senhor os conduza para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu confio no que eu te peço, eu creio que recebo, e também, Senhor Deus, por cada família que está aqui nesta hora representando os seus familiares que não estão, que o Senhor esteja abençoando e atentando, Senhor, para cada pedido, para cada clamor. Que aqueles que estão, Senhor, aquelas famílias que estão se defiando, estiver passando por problemas, por crise, que o Senhor esteja atento, abençoe as nossas famílias. Abençoe, Senhor Deus, estas famílias. Sobre tudo que eu te peço, eu clamo que o Senhor derrame teu Santo Espírito sobre nós, desenvolva em nós os frutos do Espírito, e que assim o nosso caráter seja moldado a cada dia para a honra e glória do teu nome. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Gildete, Vamos ver. Só um momentinho, Gildete. só um segundo. Só um segundinho que eu já falo com você. Vou só desligar. Deus abençoe.